Não, como é que faz? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Vamos mudar o cenário da live hoje. Deixa eu só instruir a Renata. Vamos entrando aqui. Vou esperar a Cláudia entrar. Eu abro. Gente, a gente se atrasou. Hoje a gente estava no rádio em Campinas e a gente acabou dando uma atrasadinha. A Cláudia está entrando aqui, enquanto vocês entram também. Dou esse aviso daqui a pouco de novo. Ué, cadê? Vamos lá. Não. Cadê? Vamos ver, cadê a Cláudia? Skog! Bom, bem-vindo! E Pomini, Fernando, sempre presente. Vamos esperar a Cláudia chegar aqui direitinho para eu colocar a Cláudia aqui e a gente. Oi, Fernando. Deixa eu ver. E aí, Skog, como tá a vida aí? Tô com saudade de você. A gente precisa sair pra tomar uma cerveja. Mas a gente não pode sair. Então, quando puder sair, vamos tomar uma cerveja. A Cláudia chegou aqui. Agora eu consigo botar ela aqui dentro. Pera aí. Cláudia. Aí, quando ela chegar, a gente começa. E a gente faz um link aí do que a gente tava... Oi, Cláudia! Oi, tirei óculos. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Menina, me botaram lá no rádio em Campinas agora. Atrapalhou tudo. Nossa, Fizemos um vou debate. fazer essa live lá da horta. Oi? Lá da Horta? Ótimo, É, ótimo. Pra gente tô indo falar para lá. desse assunto mesmo. Sabe que quarta-feira, fazer um refresh para quem É. estava assistindo, quarta-feira a gente falou com uma nutricionista Aham. e a gente estava falando, né? Primeiro a gente falou até de um pouco de sanidade mental, mais do que de alimento, né? Nesse momento que às vezes a gente só quer comer uma coisa que é de fora de casa e tá tudo bem, a gente pode comer cheetos. Ela falou que tá tudo bem, a gente pode comer cheetos uma vez, ninguém vai morrer se a gente tiver um momento assim, tipo, preciso de uma coisa que não é da minha casa, enfim. O Cheetos, Mais Cheetos? é, o Cheetos foi o exemplo do absurdo, assim, um pouco, né? Falou, não, tá tudo bem, você quer comer doce, come doce, enfim. Mas a gente estava falando justamente da importância de comer comidas vivas e de cuidar da alimentação. E aí a gente falou também desse momento de dificuldade, né? Como comer comidas vivas, como acessar comidas vivas nesse momento em que muita gente nem tem o que comer, enfim. Aí eu dividi com ela algumas ideias, o prefeito de Botucatu, que incluiu vegetais e ovos na cesta básica para distribuir para a população vulnerável, que foi muito legal.
Óbvio. E aí ela mesma me lembrou dos Victory Gardens do Entre Guerras, né? De quando o governo fez uma política pública das pessoas transformarem os seus jardins em hortas para que todo mundo tivesse comida viva, né? Durante as guerras, né? Eu, em geral, falo disso nas minhas aulas de agricultura urbana, esqueci os números agora, mas acho que é uma coisa assim, na Primeira Guerra Mundial são 5 milhões, e na Segunda Guerra Mundial, assim, eu não sei quantos milhões de jardins e conseguiram 40% dos alimentos vindo de dentro das cidades, né? Que 40% é o número que todo mundo fala quando se fala em agricultura urbana. Facilmente a gente conseguiria 40% dos alimentos de dentro da cidade. Isso é um número bastante interessante. E aí, Cláudia, já nas suas aulas de agricultura urbana, você, depois se você puder dividir para a gente um pouco, como que a gente faria uma política pública para isso? Existem mecanismos de incentivo? Ou, enfim, foi só um chamado e as pessoas responderam na época das guerras, mas, enfim, como que a gente poderia... Primeira coisa, eu acho essa, né? Como que a gente poderia fazer disso uma política pública? Tá, tem dois caminhos, tá? Política pública não é difícil, é super fácil. Eu vou citar assim, ó, em agricultura urbana no mundo, 70% dos alimentos de Havana vem de Havana, e a história está narrada num vídeo. É uma história que vem do Cuba, perto das ajudas ali da União Soviética, e vive um período de fome terrível. Eles reorganizaram a produção nas cidades. Então, 60%, 70% dos alimentos de Havana vem de Havana. Tem uma outra cidade que eu fui visitar no ano passado, que é Rosário, na Argentina. É referência mundial Cláudia, em política pública. Para mim... Oi. Tá para você cortando o quê? bastante a internet. Você não Eu tá não sei se tá cortando bastante. Peraí, Eu não deixa sei eu se é a tirar... minha... Ou se você ficar mais perto da porta, assim... Não sei como é que é o Wi-Fi na horta doméstica. Eu não sei se é a minha. Se vocês puderem Voltou? dar... Voltou? Voltou. Tá, eu tirei o Wi-Fi porque eu tô meio longe do roteador, estamos no 4G. Ah, ótimo. Bom, então a Havana é um super exemplo. E o ano passado eu fui para Rosário, na Argentina. Rosário é uma cidade pobre na Argentina. E a política pública de lá assim, é de uma simplicidade, de uma eficiência maravilhosa. Não custa quase nada para a prefeitura. Custou, vou te dizer, uns 20 funcionários públicos que a prefeitura paga e transformar algumas áreas abandonadas, que eram alças de viaduto e outros lugares, em uma coisa que se chama Huerta Parque. E aí, nós, agricultores urbanos, a gente não precisa de muito incentivo, a gente precisa de um pouco de incentivo financeiro, sim, mas com pouco dinheiro, porque a gente produz riqueza do zero. Então, eu vou falar que eu conheci um senhor lá em Rosário, que ele tem um galinheiro na casa dele, que é num bairro lá pobre, mas ainda urbano. Ele tem umas 20 galinhas em casa, e ele vive de vender os ovos das galinhas dele na feira que a prefeitura faz. Então, ele vai de bicicleta, 6 quilômetros, pega os ovos das galinhas, põe no bagageiro da bicicleta, chega na feira, embala os ovos com papel, ele não tem nem aquele negocinho, então você pode chegar lá e falar assim, eu quero 3 ovos, eu quero 5 ovos, eu quero 7 ovos. Ele embala para você e ele vive disso. Então, assim, é super simples, né? Estou à disposição para conversar com quem quiser sobre política pública de agricultura urbana, mas o Estado não vai resolver tudo, tá? Então, tem uma coisa
que é a gente vai ter que pôr a mão na massa, né? Tem dois tipos de agricultura urbana. Nós, agricultores urbanos, somos 800 milhões de pessoas no mundo, sendo que 200 milhões são agricultores urbanos profissionais. Eu não sou uma agricultora urbana profissional. Isso aqui que vocês estão vendo, eu não vendo. Eu planto para minha família, para os meus amigos, para os vizinhos, eu distribuo excedente de produção, mas eu não sou profissional. E tem 200 milhões de pessoas que são profissionais e tem várias, eu vou falar agricultoras, porque as mulheres são super maioria na agricultura urbana, muitas agricultoras urbanas em São Paulo, na região de São Mateus, de Parelheiros, da Cantareira. Então aí é facinho sentar com a galera e desenhar algumas políticas públicas que favoreçam. No momento, o POT, né, que é a bolsa que elas estavam recebendo está sendo cortado, que é uma tragédia. Né? Então é fácil, não vamos entrar nesse detalhe. Se alguém quiser construir política pública, vamos sentar, vamos fazer reunião, é super simples, apresento o pessoal de Rosário, eu tive lá vários dias, conheci tudo, é de uma simplicidade que dá assim até dó de a gente ser tão burro, né? Só que aí tem a outra coisa que é a agricultura urbana do cidadão, né? E aí, né, entra nas prioridades de vida das pessoas, porque é um troço que demanda energia, tempo, atenção, é maravilhoso, porque é um exercício ao ar livre, a gente toma sol, a gente entra em contato com as plantas, a gente desestressa, é uma vida de maravilhas. Mas é uma vida que consome tempo. Então, por exemplo, eu não assisto televisão, já faz 20 anos que eu não assisto televisão. Eu não vejo nenhuma série na televisão. Eu raramente vejo um filme, assim, uma vez a cada 15 dias, um mês, né? Eu não assisto nada. Eu não consumo telejornalismo porque leva muito tempo. Eu prefiro ler as notícias hoje em dia, ainda assino o jornal em papel porque é mais rápido, porque senão fica aquele negócio lá e tal. E aí as pessoas não têm tempo de plantar, mas eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu não tenho tempo de assistir série de televisão, né? Então, é uma questão de escolha. Sim. E de dedo podre? Não é uma questão? Não existe, Não? não existe, tá? Então, assim, todo mundo fala assim, eu não tenho mão para plantar. Então, eu vou dar, plantar é uma coisa muito parecida com cozinhar. Você já ouviu alguma cozinheira que faz feijão todos os dias nos últimos 50 anos falar assim, eu não tenho mão para cozinhar, não tenho mão para fazer feijão, eu erro o tempo todo dia. Não existe isso. Dedo podre, ou não tenho dedo, não tenho mão, não sei o que lá, é falta de experiência. E só tem um jeito de aprender, que é errando. Nos meus cursos de agricultura urbana eu falo isso também. Que é assim, você pode ir lá e acertar da primeira vez. Você pode ficar tranquilo que você vai errar da segunda, porque você não sabe por que você acertou. Então, você pode dar certo, sorte, né? E acertar na primeira vez, mas na segunda você vai errar. Eu continuo errando muito, tá? E o principal é que, assim, a gente não comanda. Talvez essa crise do coronavírus tenha vindo para a humanidade baixar um pouco a bola. Eu planto há 12 anos, já melhorei, mas eu não comando nada, gente. Esse ano eu estou com uma super produção de abóbora, não fui eu que escolhi. As abóboras resolveram nascer. Eu estou com uma produção ruim de mexerica esse ano. Não sei o que eu fiz, porque sou eu no meu jardim, fazendo tudo igual. Mas, assim, esse ano eu estou com uma super boa produção de berinjela. Mas, então, assim, agricultura é saber surfar a natureza, é a gente não atrapalhar. É a gente ver o que a natureza está querendo dar e aprender a comer aquilo. Porque também tem um outro detalhe, que nós, urbanoides, a gente quer fazer horta de alface, tomate e cenoura, né? São 3 plantas super difíceis de plantar. A pessoa fala assim, nenhum alface eu consigo produzir. Eu não consigo produzir alface, é super difícil. Almeirão é mais fácil, rúcula é mais fácil, mostarda é mais fácil. O tal da alface é dificílimo. Tomate, então, é uma dureza. Até que eu tô com um tomate lindo aqui, eu vou mostrar para vocês.
Ó, que belezura, Ah, eu lindos, vi, tá né? cheio? Mas assim, E oi? tá cheio. E tá cheio, mas assim, é as plantas que decidem, gente, não sou eu, sabe? Elas resolvem. Então você começa a plantar um monte de coisa, que alguma coisa vai dar. E quem não tem. Aí eu vi aqui gente falando que além de eu ter um dedo podre, eu já matei tanto manjericão na vida que eu me sinto culpada de plantar. É, é, teve gente aqui falando de apartamento, né? Vivo em apartamento e não tenho mais uma hortinha. Mas eu Tá, mesma vivo em apartamento, eu já tentei ter um manjericão e eu matei o manjericão, mas eu tenho certeza que eu matei o manjericão pela minha falta de experiência, não pela falta de espaço, porque tava lá. Então, tá, peraí. Vamos chegar no apartamento, antes eu vou no manjericão. Tenho duas hipóteses do seu manjericão. Ou você afogou ele, porque assim o mais comum é as pessoas errarem e colocarem mais água que o necessário. Porque assim, de seca, as plantas se recuperam. Então, por exemplo, se você vira um manjericão todo murcho, assim, se você colocar água, ele vai voltar. Se você colocar água demais e a raiz apodreceu, que é super comum, ele não vai voltar, tá? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e joga 1 litro de água no vasinho todo dia. O coitado morre afogado, né? Então, tem um instrumento super bom para ver a quantidade de água que se chama dedômetro, né? Então, é assim, você enfia o dedo, tá super seco, parecendo a areia da praia, o deserto do Saara, o troço precisa de muita água, né? Você enfia o dedo, tá com aquela, tá umidinho assim, que nem uma esponja, pouco úmido, põe um pouquinho de água. Tá bastante úmido, não põe água. Enfia o dedo, o troço tá encharcado, você reza para não ter matado seu manjericão afogado. Segunda coisa super comum, tá? Manjericão que vem no vasinho desse tamanho, assim, de 20 centímetros de diâmetro, 15 centímetros de diâmetro, ele vai viver 2 meses no máximo. Porque o manjericão, para se desenvolver mesmo, ele precisa de um vaso de 40, 50 centímetros de vou até diâmetro, anotar. né? E isso ninguém fala. Então, o ciclo de vida dessa planta, apertadinha num vasinho pequeno, é pequeno, ele vai morrer mesmo. É isso. Bom, apartamento. Dá para plantar muita coisa em apartamento. O que precisa é sol, tá? Você tendo sol, o resto você se vira. Você arranja vaso, o canteiro, seja lá o que for, vaso maior é melhor que vaso menor. Dá até para você fazer vaso móvel. Você coloca a rodinha no seu vaso, se bate sol num canto da sala de manhã e no outro canto da sala à tarde, aproveita inclusive agora que a gente está todo mundo em casa, você arrasta a planta, né? Em geral, as espécies precisam de umas 4 horas de sol. Menos disso é complicado. Tem algumas espécies de área sombreada. Taioba, cúrcuma vai bem, espinafre às vezes vai bem, mas isso que eu estou falando é de chutação. Porque quem decide mesmo É a é planta. a planta. Outro dia eu ouvi falar de uma pessoa que tinha um tomateiro, que é uma planta de sol pleno, no meio da sala e o tomateiro dava. Mano, as plantas decidem. Tudo que você vira em tabela, em aula, não sei o que, não sei o que lá, pergunta para ela, tá? Porque nem sempre a realidade é o que está escrito no livro, porque elas têm vontade própria. Entendi. Eu sou dessas que eu sou muito desregrada, né? Então, eu gosto, mas isso aqui não é uma consultoria sobre mim. Muito embora eu tenha adorado a aula, já tenho várias ideias e eu esteja de mudança para uma casa. Lá não vou ter, E... eu não vou ter essa possibilidade de fazer essa horta tão maravilhosa, mas eu vou ter lá uns cantinhos que acho que dá para ter umas rúcula e uns almeirão. Isso já vai ajudar. Mas é um pouco também essa ideia, Cláudia, da gente. O que dá para a gente fazer? Esse momento, né? O momento da gente ser casuístico e sair, eu imagino também, né? Plantando feito louco e achando que a gente vai se alimentar na pandemia com a comida de casa que a gente não tinha nada e agora a gente saiu enfiando cebola na terra.
Mas eu acho que é o momento da gente começar a pensar sobre isso e a gente também não sabe muito tempo, né? Quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Eu assisti o Roda Viva do Átila e a Marina e eu brinco que eu tô super convencida que eu nunca mais vou sair de casa. Tô tranquila com isso, tô levando isso numa boa, eu sou grupo de risco. Então, eu só vou sair daqui quando tiver vacina, que é daqui a 2 anos, então tá bom. Mas, nesse momento de agora, tem alguma coisa que a gente possa fazer, ou até como comunidade, como vizinhança, e de repente fazer uma coisa de uma produçãozinha básica e trocar com as pessoas, enfim, o que... Tá. Olha, depois eu fiz um post, quem me procurar no Facebook, Cláudia Visoni, tem lá um post que chama Agricultura Urbana e Colapsos, e ele tem uns 5, 6 links para um monte de aula que eu já dei, inclusive tem uma aula que chama Microcurso de Horta. Se você digitar no Google Microcurso de Horta, você vai chegar no meu blog, tá? Ou então você escreve conectar.com.br, que é o meu blog. E aí tem um curso com 10 aulas, é um microcurso, não sei o que lá. O que der para fazer, vai fazendo, né? Nesse horizonte de 3 meses, que parece que vai ser a quarentena mais séria, dá para fazer muita coisa. Vê se você consegue encontrar pela internet loja que vai te vender terra adubada, vai te vender vaso, de preferência grande, de cerâmica. Começa a fazer compostagem, tudo isso dá para fazer. Agora, eu acho que o principal é a gente levar esse colapso aqui como um ensaio, tá? Nem é um colapso tão ruim assim. O Átila e a Marino já falou, todo mundo está falando. Essa não é a única pandemia que a gente vai enfrentar, né? A humanidade, assim, deu ruim, né, em alguns aspectos. A gente está descongelando o vírus lá no Ártico, a gente está muito exposto a muito tipo de risco mesmo, né? Tem as mudanças climáticas, tem no horizonte muita situação que no futuro pode dar errado. Eu comecei a plantar há 12 anos preocupada com o colapso, na verdade. Eu nem podia falar disso antes, porque é uma palavra que assusta as pessoas, aí as pessoas paralisavam, elas não ouviam. Então, eu comecei a dar outras explicações. Eu comecei a plantar porque eu queria desestressar, qualquer história, né? Porque eu sou boba mesmo, sei lá, qualquer coisa. Mas, na verdade, eu comecei por causa do colapso. Então, a gente vai aprendendo, né? A Coreia do Sul se deu bem nesse colapso porque eles já tinham experiência do colapso anterior, que era a SARS, né? Eu, nesse colapso aqui, uso muitas minhas experiências do colapso da água, 2014, 2015, tanto é que até pelo mandato da bancada ativista eu entrei lá junto com o Fernando Ferrari com uma denúncia para o Ministério Público, a gente já estava sacando mesmo como é que é o rolê da Sabesp não entregar água na periferia, porque a gente já tinha vivido isso no colapso anterior, e aí foi fácil acionar as redes de ativistas que a gente conhecia naquela época. Então, assim, esse é um grande ensaio. Vai pensando aí, né, na sua vida, de termos gerais, que ela não voltará a ser como ela era, como o Átila e a Marino falam. A gente, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, vai poder esquecer o Covid, porque vai ter vacina, o vírus vai se atenuar, vai ter imunidade de rebanho. Então, desse rolê, a gente tem um prazo para se livrar. Mas hoje mesmo eu estava vendo uma charge na internet, tem 2 charges, né? Aquela do peixinho que come o tubarão e tal. Então tem um tubarãozinho comendo a gente, que é o Covid. Aí vem outro tubarãozão, que é a mudança climática. E tinha uma outra charge parecida. Então, vai pensando em segurança alimentar, que não é só o seu quintal, tá? É apoiar os agricultores. Vai pensando que segurança alimentar não é só quantidade de comida. Hoje em dia o governo está falando de distribuir cesta básica. Uma cesta básica se combinaria muito bem com o que eu tenho aqui no quintal, porque cesta básica é
arroz, feijão, óleo Macarrão. e macarrão, né? Açúcar e sal, que é uma comida muito pobre nesse momento que a gente precisa de imunidade. Então, isso que vem na cesta básica, que eu não consigo produzir aqui na minha casa, arroz, feijão, macarrão, nada disso, mas quando você pega um arroz, feijão e você mistura uma taioba, um tomate, uma beterraba, um não sei o que, e se vem um ovinho ali na cesta básica, você tem uma alimentação super saudável. Então, é para esse caminho que a gente tem que ir. A vocação da agricultura urbana é não tanto fornecer uma quantidade enorme de calorias, mas é fornecer oligoelementos, nutrientes que você precisa e que no supermercado sempre vão ser caros. Pode me perguntar por que vai ser caro sempre. Por que vai ser caro sempre? Então, eu vou te dar o exemplo da rúcula. É muito mais fácil para a gente produzir uma rúcula do que um salgadinho. Só que rúcula é um troço super perecível. Vou até achar uma rúcula aqui. Você colhe a rúcula no quintal, ó, tem uma aqui, ó, aqui dentro. Você colhe a rúcula e se você não prestar atenção e deixar ela num canto, em 3 minutos ela murchou. Eu tenho um amigo que entregava orgânico, ele levava dentro do carro uma bacia d'água com todas as rúculas, porque elas murcham muito rápido. Então, assim, rúcula, as hortaliças em geral, manjericão, tararã, elas têm um período de vida muito curto. Então, a logística de tirar aquilo do campo, fazer chegar no supermercado, em geral eu olho e morro de dó das folhas, falo, coitadas, estão tão desidratadas, né? Porque eu colho na hora que eu vou comer. Então, isso é muito dinheiro, né? E por isso que é super caro. E por isso que vai ser muito difícil a gente abastecer os mercados da periferia com rúcula orgânica. Não vamos conseguir fazer isso. E o tal do salgadinho fica 1 ano na prateleira lá, porque é uma comida morta, né? O biscoito também. Então, para a logística industrial, são alimentos mais fáceis de produzir, por isso que eles são baratos, né? Eles têm um tempo de prateleira muito grande. Então, sejamos espertos e cada um produz a sua salsinha, o seu coentro, a sua rúcula, e aí você junta com os alimentos não perecíveis que você compra. Muito bom, acho que isso é muito importante nesse momento de aumentar a imunidade e se cuidar. Eu acho que a dica da mãe sobre a gripe, ainda que o Covid não seja uma gripe, mas a dica das mães sobre gripe, come bem, toma bastante líquido, serve para todas as doenças, na verdade, né? Sim. E o COVID não é diferente. Eu acho que nesse momento que a gente tem que buscar uma alimentação melhor, a gente tem falado muito dessa troca. Primeiro que essa coisa da gente mesmo, né? Comprei a couve, vai estragar na minha geladeira, dá para o vizinho, divide. Enfim, faz essa coisa de entregar para as pessoas que, de repente, não terão acesso, não têm conhecimento. Né? E se você produz, imagino que você, com a sua plantação de abóbora, não dê conta da abóbora esse ano. Sim, estou incluindo. Eu tenho uma... Não, ia falar isso. Desculpa, eu tenho uma vizinha... Peraí, fala. Falar isso, se cada um produzir a abóbora, o outro consegue produzir a rúcula, a gente pode fazer essa troca dentro das próprias comunidades, né? E não precisar, enfim, nesse momento que a gente precisa se unir mais. Eu acho que o Covid, Cláudia, não sei se é uma reafirmação de tudo aquilo que a gente tem falado, nós da sustentabilidade, nós da mudança climática, enfim, tudo isso que a gente tem falado durante tempos, cada um focado no seu interesse, na sua possibilidade, né? Você com as hortas, eu falando mais de democracia, mas agora é a hora que ou muda, né? Deixa eu só comentar uma coisa aqui que o Bezoca ou a Bezoca está falando aqui do Mato Grosso.
que a merenda escolar tem que ter 30% da agricultura familiar. Sim, isso é uma política nacional que foi instituída quando o Fernando Haddad era ministro da Educação. Isso está rolando e é progressivo. De agricultura familiar na merenda e tudo mais. Bom, é isso aí, Mari, que você estava falando do fortalecimento da imunidade. Eu queria lembrar uma coisa, que é super vocação da agricultura urbana, as plantas, o cultivo de plantas medicinais. E isso vem de milhares de anos atrás. A gente tem registros do Egito, né? Então, o que acontece? Remédio é um troço para se plantar em volta de casa, sempre foi, tá? O SUS tem cerca de 60 plantas medicinais. Eu estou aproveitando aqui a quarentena para pesquisar isso. Estou conversando com pesquisadores, ainda não fiz post e tudo mais, porque está tudo sendo encaminhado. Mas é assim, o SUS tem uma lista de umas 60 plantas que podem ser in natura. Então, por exemplo, o princípio ativo da novalgina vem de uma planta que é a milfolhas, Achillea millefolium, que é uma planta linda, na verdade, ela parece assim uma samambainha rendada, é a coisa mais fofa do mundo. Então, assim, a gente vai sair dessa crise sanitária e mergulhar numa crise econômica, né? Então, a gente precisa ficar esperto para não ficar gastando nosso dinheiro quando não precisa. Então, toda UBS deveria ter uma horta e as pessoas plantarem essas plantas medicinais em casa. Esses chás são muito bons, não só para quando você está doente, mas para aumentar a sua imunidade. Nesse quintal aqui está cheio de planta de fazer chá, né? Tem muito gengibre, cúrcuma, erva cidreira, alecrim, um monte de coisa. Picão, a gente está aprendendo a usar essas plantas. Então, isso é super importante e faz efeito mesmo. Então, em breve, eu vou começar a escrever sobre isso. Faz efeito mesmo. Eu sou grande usuária da medicina de ervas fitoterápica e uso muito. Tenho muitas receitas, principalmente para os males femininos, cólicas. E isso, para mim, é fundamental. Eu brinco que uma das coisas que eu tinha feito agora, há 2 anos eu vivi uma crise pessoal, eu desandei com tudo que eu estou tentando voltar. Mas eu fazia meus refrigerantes em casa. Né? Eu tomava gengibre o dia inteiro, fazia chá de gengibre, punha água com gás. Era um refrigerante ótimo, sem açúcar, ajudava na circulação, ajudava na imunidade. E eu acho que a gente pode fazer isso direto, né? Eu acho que é muito importante a gente não tratar a comida como remédio, mas saber onde estão os probióticos, né? Kombucha, eu faço kombucha em casa das ervas do meu quintal. Então, você deixa de comprar refrigerante, que é uma porcaria. Você tem uma bebida saudável que não te custou nada, né? Queria só falar uma coisa para quem está começando a plantar. Os místicos dizem um rolê que é verdade. Observe as plantas que nascem espontaneamente. O que dizem os místicos que aquilo que começa a nascer em abundância, principalmente na porta da sua cozinha, é o que você precisa comer. Olha, que curioso. Ai, não. Aqui em casa só vai o bolo. Eu muito mudei minha alimentação por causa disso. Por exemplo, antes eu não comia pimenta, não era uma coisa que fazia parte. E a minha casa bomba de pimenta, uma coisa incrível. Eu tenho pimenta o ano inteiro, uns 4 tipos de pimenta, eu não preciso plantar, elas nascem sozinhas. E eu aprendi a comer e me faz muito bem. Você sabe que essa parte, eu também acho que é muito importante a gente se conectar. Às vezes, o corpo fala, né? Não só o que nasce é o que a gente precisa comer, mas às vezes, se a gente se conectar com o nosso corpo, muitas vezes o nosso corpo indica o que a gente precisa comer e não é Cheetos, normalmente.
eu tive uma trombose, né, em 2018, fiquei 50 dias no hospital, não sei o que e tal. E aí eu brinco, daí eu tive que operar o coração para tirar um trombo, enfim, não sou cardíaca, mas eu tive um acidente cardíaco no coração. E aí eu brincava que eu falava assim, gente, eu acho que eu fiz um transplante, botaram no lugar do meu coração um estômago baiano. Porque depois da cirurgia eu só comia pimenta e coentro. Que faz super bem. Que é super cicatrizante. Aí eu falei, gente, mas eu só como pimenta e coentro, que era minha circulação e o coentro. E eu falava, gente, é o estômago baiano. E depois dessa. E assim, eu comia coentro, eu sou super flex na comida. Acho que não tem nada nessa vida que eu não coma. Mas não era assim uma coisa que, tipo, eu adoro coentro, sabe? E pimenta eu tinha uma tolerância, média. Depois da cirurgia, pimenta e coentro é um negócio que eu como adoidado, entendeu? E é super curioso. Se a gente ouvir o corpo, também é impressionante. Sim, total. Ele mostra o que a gente precisa e a gente nem sabe por quê. Nossa, tô com vontade de comer coentro, por que será? Tá precisando cicatrizar, né? Muito bom. Ó, quando isso tudo acabar, já sei para quem que eu vou levar um monte de pimenta. Bom, vamos aproveitar para fazer nosso comercial. Por favor. Eu conheci a Mari porque nós participamos do mesmo partido, que é a Rede de Sustentabilidade, que é um partido muito legal e que está aí para trazer novos paradigmas para o mundo, né? Para o mundo. Eu acho que estava agora na rádio em Campinas, Cláudia, justamente falando, eles estão lá com uma situação em Campinas e queriam ouvir a rede e tal. E a gente tem dito tudo isso que agora a gente está passando, né? Essa necessidade da gente se unir mais, da gente ser mais solidário, da gente ser mais sustentável, da gente usar os nossos próprios recursos, parar de gastar recursos dispensáveis. Então, outro dia eu estava fazendo uma reunião com umas amigas advogadas e que viajavam de avião toda semana para fazer reunião em Brasília e que daí a autoridade lá com quem ela trabalha falou, não, olha, tá ótima essa coisa da internet. E eu estou muito convencida que sim, passaremos por uma crise econômica. Mas, na verdade, passaremos talvez por uma readequação para práticas mais sustentáveis, sabe? A gente estava gastando recursos pessoais, além de dinheiro, mas recursos do planeta, de uma forma extremamente irracional, por comodismo ou porque sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim, então a gente faz assim. A rede sempre disse que a gente precisava parar de agir dessa forma. É uma pena que, em vez de ouvir a gente fazer isso de forma mais amena desde 2014, a gente tenha que ter passado por isso para talvez introjetar muitas das nossas coisas que a gente sempre diz. O recado não estava sendo ouvido. Eu aproveitei para olhar aí umas mensagens, um monte de gente falando coisa super legal. Mari, pediram para colocar esse vídeo no Stories. Eu não sei fazer. Você põe? Vou pôr no Stories e todas as lives que eu tô fazendo sobre o Covid, eu tô fazendo live segunda, quarta e sexta e sempre sobre um assunto da Covid. Seja economia, alimentação. A gente, na semana que vem, vai ter mindfulness. Tô tentando trazer um pouco até dessa... Eu brinco, se der errado, eu vou virar pastora levando a palavra da República. Para as pessoas. Legal. Bom, então, tá no YouTube. Tá. Então depois manda o link para eu subir também. Então, beleza. Tô aqui, o Diego estava mandando um recado que pega os jardins caretas e transforma em horta. É isso. Isso é uma coisa super que nosso movimento aí da agroecologia urbana deseja. O que tem de jardim boboca nessa cidade? Todo condomínio tem aquele jardim ridículo que é um gramado com um buchinho fazendo forma de não sei o quê, aquele pirulito de planta. Gente, isso aí, assim, não tem biodiversidade, não atrai abelha, não produz comida, não produz saúde. Ainda o povo fica usando adubo químico, assim, gente, vamos aproveitar que está todo mundo internado em casa,
povo do condomínio vai lá, faz uma reunião, tira tudo isso aí, começa a plantar comida, pede sugestão para a gente. Jardinagem é uma coisa que tem muito pouco risco, né? Então, os jardineiros podem trabalhar porque eles podem ficar 3 metros a 5 metros. Você pode conversar com o seu jardineiro e falar assim, planta almeirão, ele planta. Então, vamos dar uma força para esses trabalhadores. Tem uma página que a gente fez, que é jardineirosagroecológicos.com. Contrata um jardineiro agroecológico para te ajudar, fica longe dele, toma todas as medidas sanitárias, mas chama ele na sua casa, ou no seu condomínio, ou na sua empresa, ou não sei aonde, e começa a plantar comida. Vamos mudar o nosso olhar. A gente tem um olhar que acha limpo e bonito o gramado e o buchinho. Horta tem essa cara aqui, ó, cara de bagunça, mas tudo isso é um monte de comida e de remédio e tudo mais. Então, é isso. Deixa eu ver se eu peguei todos os recados. Alguém falou assim, os conhecimentos ancestrais são fundamentais. Os conhecimentos ancestrais são tudo, gente. A gente tem a sorte de viver no Brasil, que é um país de industrialização muito recente. Gilberto Raulino, pode ser ornamental e alimentar? Sim, pode. Eu acho que inhame é uma planta linda, taioba é uma planta linda, dá para trocar o gramado e a vegetação rasteira por batata doce. E a gente pode fazer mas buchinho de manjericão. Quando o manjericão fica bastante, aquilo é uma cerca-viva. A gente usa cerca-viva de Ora Pronobis. Ora Pronobis é uma maravilha de cerca-viva. E dá para fazer formatinho, é isso aí. Bom, então, os conhecimentos ancestrais, para nós brasileiros, eles estão muito próximos. Horta tem cara de casa de vó, é isso. Escreveram, tem razão. Bom, eles estão muito próximos. Esse é o momento de conversar com as pessoas de cabelinho branco. Até os anos 50 no Brasil, mesmo em São Paulo, as pessoas tinham galinheiro em casa, elas tinham horta em casa. Então, todo mundo que tem cabelinho branco conhece, tem memória disso. Vamos aproveitar, vamos resgatar esses conhecimentos ancestrais. Vamos agradecer que as nossas raízes estão próximas, que faz pouco tempo que a gente mergulhou nessa ensandecida urbanização do país. Vamos arregaçar as mangas e bora trazer de volta a vida e a comida para os nossos quintais. A gente tem, Cláudia, me parece, com relação a isso, especificamente, algumas medidas higienistas, vou falar que é higienista mesmo, né? Das vigilâncias sanitárias, enfim, inclusive sobre produzir a galinha, onde fica a galinha, que eu acho um absurdo, que é essa coisa que a gente substituiu, eu sempre disse, né? O direito, a regulação da vida no momento, no nosso normal anterior, era sempre como tirar a nossa responsabilidade da reta, né? Então, eu não podia ter coisa, porque eu não posso infectar ninguém, eu não tenho culpa de se eu infectou as pessoas. Na verdade, isso é uma falta de responsabilidade, autorresponsabilidade. E talvez essa seja uma boa discussão que a gente tenha que fazer daqui em diante sobre essa socialização dos gastos, socialização dos riscos, socialização e de autorresponsabilidade sobre as coisas também, né? A gente não tratar todo mundo como... Adorei que você está falando de galinha. Primeiro, deixa eu passar o recado do Gilberto Raulino, que está aqui. Ele é de Santa Catarina e ele fala que faz jardins comestíveis. Então, contratem ele aí, se você é de Santa Catarina. Bom, adorei que você falou de galinha, porque meu sonho é ter um galinheiro. A legislação proíbe, né? Então, a legislação sanitária, ela criou um monte de barreiras para as pessoas comuns. E isso, na verdade, tem um interesse corporativo. O que aconteceu? A legislação sanitária ela foi feita sob medida para os grandes frigoríficos e os grandes abatedouros. Então, ninguém que é pequeno consegue seguir todas as regras. Muitas delas, inclusive, não fazem sentido. Recomendo um livro que chama O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. Lá está relatado o caso da fazenda Polyface, que é a fazenda do Joel Salatin, nos Estados Unidos, que tem um abatedouro ao ar livre, que é a maneira mais
eficiente de você se livrar dos patógenos. O abatedouro dele não tem paredes, bate sol, quem abate a galinha são alguns voluntários. Ele demorou 30 anos numa briga lá com os Estados Unidos, sendo que ele tem, você manda analisar a galinha dele, quase não tem E. coli, não tem nada. E a galinha industrial tem muito mais, mas ela é aceita. Então, assim, a gente precisa mudar de paradigma mesmo, e até esse momento de emergência sanitária é super importante para a gente pensar nisso, porque um dos grandes riscos que a humanidade corre é a tal da gripe aviária. Porque o que acontece? Você coloca 5.000 galinhas num galpão, elas não têm acesso ao espaço externo, elas ficam tomando um monte de antibiótico, assim, fora que a gente vai ter o apagão dos antibióticos por causa da criação de animais, porque 90% dos antibióticos do mundo são usados nesses pobres bichos confinados, né? Em vez disso, a gente podia ter cada um 10 galinhas em casa soltas, que seriam galinhas saudáveis, e que se por acaso tiver uma gripe, a galinha vai passar para as outras 9, você vai resolver aquilo e conter aquilo muito mais fácil do que um grande, Sim. enorme conglomerado, e aí você não vai usar antibiótico, não vai usar nada. Então a gente precisa mudar a legislação, né? E o meu sonho próximo é ter um galinheiro, e o meu sonho mais longo, eu ainda vou ser pastora de ovelhas na cidade, né? E assim, o dia que a gente conseguir ter galinheiros nas casas, o dia que a gente tiver 1 ou 2 ovelhinhas, a gente vai ter, imagina o que é você ter isso tudo aqui, você ter ovos, você ter leite na sua casa, e aí a gente vai usar as nossas cabrinhas, inclusive para cuidar dos espaços públicos. Isso não é difícil de fazer, tá? Sim, eu acho essas ideias muito boas, acho muito importante a gente olhar para esse ponto que as pessoas chamam, às vezes, de segurança, e usam como segurança alimentar, mas que, na verdade, são para proteger grandes conglomerados e que estão tirando da nossa mão a nossa autonomia alimentar. É lógico que com todas as ações de biossegurança que a gente está aprendendo agora, essa palavra, né? As ações de biossegurança, sempre tomadas. Não é para você ter galinha no seu quarto e dormir com o porco, mas o mínimo que é possível a gente fazer e a gente deixar essa coisa higienista, né, às cidades mais rurais. É isso. Eu acho que... Sim. Ó, eu tenho uma pessoa para sugerir para uma próxima live sua, para as pessoas pesquisarem, que é o Cláudio Oliver, da Casa da Videira, em Curitiba. O Cláudio se formou zootecnista porque ele tem galinha, pato, marreca, ovelha, tudo urbano. Ele pesquisa isso. Tá. E a Casa da Videira é um lugar incrível que eu estava programada para ir lá agora em abril e não vou conseguir. Mas assim que acabar essa emergência sanitária, eu vou lá conhecer. E eles estão muito na frente disso tudo que eu estou falando. E é uma experiência ali que vale a pena ser replicada. E o Cláudio tem como orientar a mudança de legislação, porque ele foi lá, estudou a fundo, sabe fazer isso direito, e espero que ele veja aqui a nossa live e que você converse com ele, porque é o caminho, ele sabe. Muito legal. Eu vou só responder mais uma pergunta que a gente estava discutindo, essa coisa de jardim versus horta. E alguém falou aqui mas horta também, horta pode ser ornamental, mas espada de São Jorge não se come, mas oxigena o ar. Mas a gente nem estava falando da espada de São Jorge. Eu acho espada de São Jorge fundamental, é uma erva de limpeza, também muito importante. Nem tudo é de comer, mas as plantas, o buchinho não é a espada de São Jorge. O buchinho não traz abelha, mas a espada de São Jorge é uma erva bastante importante de limpeza. Ela serve, talvez ela tenha até outra... Para fazer cerca. Ela é ótima para fazer cerca. Ela é ótima para fazer cerca e ela é uma erva de defesa mesmo.
e ela serve muito bem para fazer escalda-pés, banho quando a gente não está se sentindo muito bem. Nem tudo que é medicinal e que é para comer. Às vezes, a gente tem tratamentos com ervas que podem ser feitos da forma externa e, normalmente, essas que são utilizadas servem, sim, para estarem no mundo. A gente, o que eu entendo da fala da Cláudia, e também a minha, é que tem jardim ornamental que nem se coaduna com a nossa cultura e a gente está em busca de plantas não originárias, em busca de introdução de espécies que não trazem, não agregam para a gente, mas evidentemente que eucalipto, negócio, não é o problema. Eucalipto é usado em agrofloresta porque ele oferece muita biomassa, né? A gente precisa, não precisa exterminar os buchinhos do mundo, mas assim, o que a gente precisa pensar é qual a função que aquela planta está tendo, né? E a gente precisa pensar que a gente está no lugar de maior biodiversidade do mundo, nossas milhares de plantas estão correndo risco de extinção, e em vez da gente transformar os nossos jardins em reservas de biodiversidade nativa, a gente fica usando plantas que não precisam de proteção, porque o buchinho não vai ser extinto nunca, porque todo mundo planta buchinho. E imitando os jardins de Versailles, que não tem nada a ver com a gente. Tem, viu? Você sabe que tem os jardins de Versailles, eles têm muito a ver com a gente de uma maneira horrível. Sim. Sabe a origem desse paisagismo? Sim. É o seguinte, vamos explicar aqui, acho que já está falando muito, mas esse paisagismo que o povo acha lindo e vai lá para a Europa admirar, é até interessante deixar aqueles jardins como um registro histórico, né? Mas a origem daquele jardim é o seguinte, até o século XVIII não existia jardim ornamental. Todo mundo plantava tudo para comer, né? E as pessoas não tinham muito dinheiro no banco, a riqueza era ter terra, né? Então a nobreza da Europa, né, da França e da Inglaterra, resolveu criar uma coisa para mostrar o status. E o que era o status? É assim, eu tenho toda essa terra aqui, mas eu vou escolher a dedo só espécies que não são comestíveis, para eu mostrar que eu não preciso dessa terra para viver. E se ali do outro lado da cerca tem um monte de camponês morrendo de fome, o problema é deles, porque eu sou ricão e eles não têm nenhum metro para plantar e vão morrer de fome. Esses camponeses que estavam quase morrendo de fome são, em geral, os nossos antepassados. Então, a gente precisa pensar, quando a gente acha feio uma horta e acha lindo um jardim topeado de buchinho e de grama, até uma coisa ancestral, né? Do sofrimento, da fome dos nossos antepassados. Exato. A gente tem mania, no Brasil histórico, copiar modelos que não fazem parte da nossa cultura ou das nossas vivências e que muitas vezes fazem parte de modelos opressivos em relação a nós mesmos. Então, Cláudia, amei. Vou entrar em todos os links, vou divulgar os links que você passou, que está no seu post do Facebook, também aqui na página para quem está seguindo. Vou deixar essa live disponível aqui. E depois, estou juntando todas essas lives, vou fazer um canalzinho no YouTube e vou disponibilizar para todo mundo. E eu estou deixando aqui imagens da minha hortinha orgânica. Maravilha essa hortinha. Beijo, querida! Beijo! Tchau! Gente, tchau. Obrigada a todo mundo que participou. E a gente segue. Eu estou confusa nas minhas... Mas segunda deve ter link, deve ter live de novo. Não sei exatamente qual vai ser o tema, já estou bem confusa, mas a gente vai falar de mindfulness, vamos falar de turismo rural, vamos falar de mulheres maravilhosas que produzem e usam as suas propriedades como turismo, porque a horta também é motivo de visitar. É isso, beijos. Olha uma pimenta preta. Ai, que beijo, delícia, tchau. beijo.